Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa pós. Bom, você já me conhece, sou o professor Maurício Tomasi. Daqui a pouco vou jogar aqui as minhas redes sociais, o endereço legal para você seguir também. E hoje, então, vamos retomar os nossos assuntos. Hoje é um assunto bem bacana, busca e apreensão. Pode me jogar na tela aí já. Aê, vamos lá. Ó, busca e apreensão e quebra de sigilo. Embora não sejam os mesmos assuntos, né? São assuntos que fazem muito parte da investigação, né? Então a gente consegue tratar eles juntos, porque há um sentido em isso ser tratado numa área só. Vamos lá, ó, quero começar com vocês então na busca e apreensão, tá? Ela é regulada aqui, ó, no 240 a 250 do CPP, tá vendo aqui, ó? 240 a 250 do CPP, né? E tecnicamente é um meio de obtenção de prova. Embora o código nem diga qual a natureza dele, mas eu já estou contando para você aqui que ele é um meio de obtenção de prova. A doutrina vai falar o seguinte para você, olha, é um meio de obtenção de prova, ok, mas em alguns momentos ela pode se tornar uma medida acautelatória. Né? Aliás, uma medida cautelar assecuratória. Por quê? Porque às vezes, você vai ver isso aqui na nossa aula. Você vai fazer uma busca e uma consequente apreensão para localizar objetos ou pessoas. Né? Ok. Né? E esses objetos vão servir de prova. Né? Então, por isso que aqui a gente está fazendo uma diligência que é um meio de obtenção de prova. Legal. Mas algumas vezes você pode, por exemplo, ter essa medida, né, de busca e apreensão para preservar um elemento probatório. Né? E aí, nesse sentido, isso seria uma medida cautelar assecuratória. Né? Então, essa é a, digamos assim, o que está por trás, né, da doutrina dizer que, olha, ela pode ser uma medida cautelar assecuratória. Certo? Mas o fato é que, né, a busca, né, é um conjunto de diligências, né, em que você vai encontrar, localizar coisas e pessoas, né, do interesse lá da investigação ou do processo. E a apreensão? A apreensão, ela é o quê? Um ato jurídico, né, que, digamos assim, ela é consequência, né, da diligência de busca. Né? Então, na busca, veja você, na busca, nós estamos o quê? Procurando. Né? Nós estamos procurando, estamos na localização desses objetos ou de pessoas. Na apreensão, né? Nós localizamos, né? Eu digo, a autoridade policial que está presidindo esse ato, ela localiza, né, essa pessoa, ou melhor, esses objetos, né? E ele vai ficar na custódia desses objetos. Né? Muitas vezes esse objeto, depois nós vamos falar disso, ele vai para a perícia, ou vai ser guardado, ou enfim. Mas o fato é que você toma esse objeto para si e vai ficar na custódia dele. E aí sim, esse ato, né, de você custodiar, né, o objeto é o ato da apreensão. A gente vai mais para frente aqui na aula, não se preocupem agora, a gente vai conversar sobre como isso é feito, como isso é formalizado, mas eu queria que você tivesse, digamos assim, essa diferença em mente. Que busca é o ato de você, são as diligências, né, de localização, e a apreensão é, uma vez localizado esses objetos, ele é a consequência jurídica disso, você coloca aquilo na custódia. Beleza, então vamos lá, ó. E aí por que eu falo, buscar coisas ou pessoas, né? Porque o 240 do Código Penal, ele já faz essa distinção. Ele fala, olha, a busca, ela vai ser domiciliar ou pessoal. Né? Ou seja, você vai buscar coisas dentro, né, de domicílios, ou você vai fazer uma busca no corpo de uma pessoa, de um indivíduo. Né? Juridicamente, são atos absolutamente distintos. Né? Então aqui a gente já separa, ó, domiciliar e pessoal. Vamos falar da domiciliar primeiro. A domiciliar é trazida aqui, ó, no parágrafo 1º, e ela fala o seguinte, e aí isso é o código, né, falando, vamos proceder com a busca domiciliar quando fundadas razões autorizarem. Então, para quê? Então aqui, ó, para
E ele vai trazer aqui nas alíneas, ó, em cada uma das alíneas, quais são as hipóteses. Claro que tem muitas outras, né, na prática, mas ele sumariza aqui. Então ele vai falar, olha, prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação, contrafação, objeto falsificado e contrafeito, apreender arma e munição ou instrumentos utilizados na prática de crime, né? Descobrir objetos necessários à prova ou da infração, até da defesa. Muitas vezes a defesa pode ser utilizada daquilo, né? A gente não está investigando só para acusar, a gente está investigando para instruir o processo. E o processo é destinado também à defesa, né? Ou melhor, até majoritariamente à defesa, né? No Estado Democrático de Direito. Aprender cartas abertas ou não, né? Quando tem a suspeita de conteúdo pode ser útil à elucidação do fato. Que interessante, né? Que ele fala em cartas, né? O nosso código ele é antigo, né? Então, imagina, hoje em dia quem manda a carta, né? É tudo eletrônico, mas enfim, está aqui. Aliás, nós vamos falar disso, né? Da interceptação de dados mais para frente. Ele é um dos tipos de quebra de sigilo. Então aí a gente já vê a importância de estar falando de um assunto, né? Muito próximo, né? Bom, aprender pessoas vítimas de crimes, né? E colher qualquer elemento de convicção. O interessante é que esse item H aqui, ele é muito bacana porque ele é genérico, né? Ou seja, aqui, elemento de convicção pode ser qualquer outra coisa, se você for observar, né? E de fato, pode jogar para mim um pouquinho aqui na tela? O que a gente mais vê na investigação moderna é objeto eletrônico, né? Eu não consigo hoje, vocês sabem disso, eu sou delegado de polícia, eu não consigo imaginar uma busca e apreensão em que um telefone celular, um aparelho, um outro dispositivo eletrônico, um notebook ou um computador, não seja apreendido, né? Então, hoje em dia de fato, né, eletrônico. Você que ou está aí trabalhando no sistema de justiça criminal, ou está aí advogando, o seu dia a dia vai ser conviver com apreensões de eletrônicos. Pode jogar de novo aqui, meu querido. Vamos lá. Ó. Então, fechamos aqui o que ele fala no 240, parágrafo 1º. O que é interessante? O que a gente tem que começar a pensar aqui? O que é o centro da discussão aqui? Primeiro, eu estou contando para vocês da busca domiciliar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Domicílio, né? O que é um domicílio, né? E aí a gente tem um domicílio de diversas fontes. Então, primeira coisa, ele é um local privado, fechado ao público, né? Ele vai ser onde se desenvolve a intimidade, a privacidade da pessoa, né? O Código Penal vai trazer o que ele considera domicílio, né? Eu já vou falar disso logo, está aqui embaixo, 150. Mas veja, para efeitos aqui do que a gente está conversando, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quê? Que o domicílio, ele é protegido pela Constituição Federal. É um direito fundamental, né? A proteção ao domicílio vem lá dos anos 1200, 1300, das primeiras cartas constitucionais, né? Em que isso surgiu lá na Inglaterra e falava, olha, nem o rei pode entrar no domicílio do cara aqui, né, onde começaram os direitos fundamentais. Então, a gente entender o que é domicílio é absolutamente basilar aqui, porque tudo aqui vai girar em torno da proteção ao domicílio, né? Aqui, ó, artigo 5º, inciso 11. Então, beleza, né? Você só pode entrar no domicílio com ordem judicial, né? A não ser, claro, as hipóteses lá de flagrante, de desastre, para prestar socorro, que é um outro assunto. Nós vamos conversar isso em direito constitucional, né? Então, mas exceto aqui, né, o flagrante, o desastre ou o socorro, né, você só vai entrar com ordem judicial. E é a nossa hipótese aqui, né? Nós estamos cumprindo aqui na nossa hipótese um mandado, né, mandado de busca e apreensão exarado lá, né, pela autoridade judicial, né? Na nossa ordem constitucional, pode jogar para mim aqui, na nossa ordem constitucional, né, fora das hipóteses, flagrante, desastre, socorro, a gente só ingressa na residência da pessoa com ordem judicial, e não é ordem de qualquer um, é o juiz de direito. Só ele emite mandado de busca e apreensão na nossa ordem constitucional,
Né? Então aqui a gente desenha o que é domicílio justamente para entender qual é o escopo dessa proteção constitucional. Pode jogar aqui na tela aqui de novo. Então vamos lá. Ó, já te contei da proteção constitucional aqui, do artigo 5º, né? E aí agora nós vamos desenhar o contorno dela. Primeira fonte aqui do contorno dela, aqui ó, Código Penal 150. O próprio Código Penal fala, ó, a expressão casa compreende, aqui, 150 parágrafo 4º. Então ele fala, olha, um compartimento habitado, né? Aposento ocupado de habitação coletiva, você vê que o cara pode morar até numa habitação coletiva, né? Muito comum em comunidades muito pobres, né? Em lugares muito pobres. Né? Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Então veja, se o cara tem, por exemplo, uma loja. A loja lá ela é aberta ao público, mas há o escritório da loja, que é onde fica o gerente, a contabilidade. Esse local é fechado, não é aberto ao público, é um local privado da gerência. Esse local precisa de mandado. Esse local precisa de mandado. Né? Pode ser um bar, né? Mas o bar ele tem uma gerência, uma portinha fechada que é acesso só ao dono, ao gerente, que lá é realizada a atividade privada, ou melhor, reservada, né, daquele local. Aquele local é protegido. Né? Veja você, né, que você pode pensar N situações, né, em que você tem lá o local absolutamente reservado, que não é aberto ao público. Né? Esse local é protegido e ele é considerado essa expressão casa. Né? Olha só, uma pergunta até de concurso, eu agora não me lembro se foi concurso ou foi OAB, mas é importante para você. Pode jogar aqui para mim. A barraca, uma barraca de campo onde uma pessoa mora, onde a pessoa reside. Pô, se ali é a casa dela, pode ser uma barraca de campo. Ela tem essa proteção constitucional. Né? Eu, por exemplo, já trabalhei muito tempo em plantão policial, sei como às vezes a pessoa aborda ali próximo a uma barraca de campo, pessoas, moradores em situação de rua, aquilo ali é a casa delas. Né? E os policiais na rua são treinados para tomar muito cuidado com isso. Né? Porque é uma ilegalidade você violar aquilo que é o domicílio dela, aquela barraca. Às vezes, por exemplo, um caminhão. Eu já vi casos, por exemplo, um caminhão. O sujeito mora no caminhão, a boleia é estendida, né? Tem a cama dele, fogãozinho dele, as coisas dele. Ali, se o cara mora ali naquele caminhão, aquilo é um automóvel, mas pode ser considerado domicílio. Né? Então está aqui no escopo da proteção. Pode jogar aqui para mim de novo. Olha só que interessante. O CPP traz aqui alguma coisa. Ele falou, olha, no 246, você vai aplicar no disposto no artigo anterior, que está falando do mandado, né? Se tiver que proceder à busca de compartimento habitado, aposento ocupado, né, em habitação coletiva, não aberto ao público, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Então veja que o 246... né, do CPP, do Código de Processo Penal, reproduz a lógica aqui do Código Penal. Né? Ele reproduz essa lógica do que considera a casa. Então, o 246 ele é lido, né, em conjunto com o 150 do CP. Bacana, vamos lá. Uma outra coisa que o Código fala. Ó, ele fala o seguinte, vai ser autorizado, né, ó, aqui, ó, vai ser autorizado, né, a busca domiciliar quando tiver fundadas razões. E é aqui que o bicho pega. Aqui que o bicho pega por quê? A gente tem que fazer toda uma discussão do que são as fundadas razões. E vou falar para você, pode jogar aqui para mim na tela, Marcão. Ó, hoje os tribunais pegam muito no pé, eles apertam o negócio, né, do que são as fundadas razões. Né? A gente teve uma discussão agora, recente, do STJ, sobre as fundadas razões para a polícia, por exemplo, poder fazer a busca pessoal na rua. Hoje os tribunais exigem que as fundadas razões sejam absolutamente objetivas. Põe na tela aqui, é isso que eu vou contar para você agora. Pode jogar, Marcão, olha só. Então, fundadas razões. Se você for lá nas decisões judiciais, se você for olhar lá a doutrina, você vai entender que a fundada razão é um elemento objetivo. É um elemento idôneo de convicção. O que é isso? É uma coisa concreta. É aquilo que vai indicar que havia, digamos assim, um elemento de necessidade e utilidade daquele ato.
Né? E isso vai se justificar, claro, pela circunstância concreta do caso. Não pode ser genérico. Né? A antiga alegação, atitude suspeita, ou um movimento... Não pode ser assim genérico. Tem que ter uma análise objetiva, né? Do que o levou a essa convicção de que naquele local há, né, a suspeita da atividade ilícita. Né? Isso tem que ser demonstrado satisfatoriamente, né, com um mínimo de elementos. Né? Em geral, aqui no nosso sistema, isso vai vir da atividade de investigação. Né? Então, você lidando lá com o processo penal, com o inquérito penal, pode jogar para mim, Marcão. Você vai perceber que antes da busca e apreensão, há toda uma atividade investigatória que justamente procura depurar e trazer esses elementos. Né? Até porque isso vai precisar construir a convicção da autoridade policial, a convicção do órgão do Ministério Público, e esses dois atores do sistema de justiça criminal vão entregar essa convicção para avaliação do juízo. Né? E o juiz vai para decidir de forma fundamentada, ele vai precisar acessar, né, essas fundadas razões. Então isso, e hoje não se enganem, né? Para busca domiciliar menos, mas para busca pessoal é absolutamente o que se discute na jurisprudência. Absolutamente. O que se discute, o que está chegando lá no STJ. Põe aqui na tela para mim de novo. Então vamos lá, ó. Eu vou parar o vídeo aqui, mas a gente vai voltar falando disso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Como que é a forma que o mandado de busca e apreensão vai acontecer? Quais são as limitações, quais são as regras de engajamento, eu gosto de falar, do mandado de busca e apreensão, porque ele vai ter também alguns outros contornos constitucionais. Beleza, meus queridos? Então, daqui a pouco a gente volta e eu vou começar os contornos aqui do nosso mandado.